Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37, é o que se dá logo após a pregação de Pedro no Pentecoste. Atos 2, a partir do 37. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Podeis assentar. No dia de Pentecostes, irmãos, estavam não somente os apóstolos, mas ao todo 120 discípulos reunidos, esperando a promessa do Espírito Santo, que ocorreu, que veio. Foram eles cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma multidão perplexa se ajuntou, pessoas que estavam em Jerusalém por causa da festa, vindas de várias regiões diferentes. E elas se surpreendiam, porque cada uma os ouvia, ou seja, aos discípulos, falar na sua própria língua. Observe, houve um milagre não somente nas línguas que eles falavam, houve um milagre auditivo, porque cada grupo os ouvia, a todos, o coletivo, falar na sua própria língua. Inclusive uns diziam aos outros: como pode? Como é que cada um de nós os estamos a ouvir falando em nossa própria língua natal? Esse episódio, irmãos, já mostra que Deus quer que sua palavra seja entendida, seja compreendida. Por isso que nós somos contrários à prática ocorrida na Idade Média, dentro do catolicismo, onde missas eram celebradas em latim, uma língua conhecida por eruditos, mas desconhecida pelo povo que se fazia presente. Deus ali fez aqueles povos de vários lugares entenderem a mensagem. Deus quer que a mensagem seja entendida. Embora o que eles falassem não fosse uma pregação, falavam das grandezas de Deus, mas as línguas estranhas, como nós chamamos, elas são de valor devocional, mas elas só entram com valor público quando elas estão com o dom de interpretação. E aquelas pessoas puderam entender em suas próprias línguas. Nós, por isso, defendemos, durante séculos, que a Bíblia deveria ser sempre traduzida para a língua do homem comum. Houve muita perseguição durante a Reforma, porque os reformadores foram diretamente aos originais para traduzir a Bíblia para a língua de suas nações. E a Igreja Romana apenas aceitava a versão latina, a Vulgata, de Jerônimo.
Mas, meus irmãos, a Escritura é para ser um livro acessível a todos. Nós percebemos que Paulo diz assim na carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz: se eu for ter convosco, eu prefiro falar uma palavra que vocês possam entender do que 10.000 palavras em outras línguas. Embora dizendo ser possuidor da manifestação sobrenatural de falar em línguas estranhas, ele disse: falo em línguas mais do que vós todos. Usando da palavra no culto em direção aos ouvintes, ele disse: eu prefiro falar uma palavra inteligível do que 10.000 palavras, tantas mil palavras em outras línguas. Nós, portanto, vemos, irmãos, que Deus quer que sua palavra chegue até as pessoas. E na medida em que o que aconteceu no Pentecoste teve essa variação de compreensão por pessoas oriundas de várias línguas, nós vemos como a palavra de Deus pode ser acomodada, traduzida para a perspectiva de várias pessoas que estão em regiões diferentes, em culturas diferentes. Nós defendemos a clareza das Escrituras. Isso não significa que eu vou ler a Bíblia e entender a primeira coisa que eu ler imediatamente, mas significa que a chave para o entendimento da Bíblia está dentro da própria Bíblia e não fora. Embora algumas passagens sejam obscuras, elas são esclarecidas por outras partes que são mais claras. A doutrina da clareza das Escrituras fala apenas que o entendimento delas não depende de alguma coisa que esteja fora dela, mas está o sentido dentro dela. Interpretamos a parte pelo todo e o todo pela parte, o texto pelo contexto, as partes mais obscuras pelas partes mais claras. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nós comparamos coisas espirituais com espirituais, interpretamos a palavra inspirada por outra palavra inspirada. Nós vemos que Jesus, de certa maneira, parabenizou os fariseus por serem leitores das Escrituras, embora os reprovou por não entenderem ou não quererem entender a sua mensagem. Em João 5, Jesus diz: examinais as Escrituras. Ele reconhece o valor disso. E julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Se cresceis em Moisés, diz ele, creríeis em mim. Moisés deu testemunho de mim. No livro de Atos, nós vemos que quando Paulo chega em Bereia, ele diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque não apenas o ouviram de bom grado, mas examinavam nas Escrituras dia a dia se as coisas eram assim. Observe, Paulo está dizendo que os ouvintes examinavam a pregação dele, apesar de ele ser um apóstolo, mas os ouvintes conferiam se o que ele estava dizendo condizia com as Escrituras. E Paulo diz que por eles fazerem este exame, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Portanto, meus amados irmãos, nós temos claramente na Bíblia a doutrina do livre exame, não da livre interpretação das Escrituras. A Escritura não é interpretada conforme o gosto ou preferência do leitor, mas ela é interpretada pelo seu próprio contexto. Mas a verdade que nela se estampa não é ocultada, é pública, para ser examinada, investigada e reconhecida através de uma boa disposição para com Deus e da iluminação do Espírito Santo. Naquele dia de Pentecostes, com a multidão perplexa e perguntando o que estava acontecendo, Pedro levantou-se com os 11 e pregou. É interessante que levantaram-se Pedro e os 11. Não havia hierarquia, os outros não ficaram sentados, enquanto Pedro ficou de pé. Estavam todos em pé, os demais ficaram assentados. Mas os apóstolos tomaram uma posição naquele momento em pé, conforme a Bíblia.
É verdade que Pedro pregou, algum deles tinha que pregar. Pedro era o mais impetuoso para falar. Muitas vezes falava certo e muitas vezes falava errado. Como quando ele falou coisas que Jesus o repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás. Como Paulo o repreendeu na carta, conforme relata na carta aos Gálatas. Mas neste momento, Pedro pregou o evangelho com fidelidade e foi corajoso, denunciou o pecado dos ouvintes, convocou-os ao arrependimento e a multidão se compungiu. E mais uma vez nós percebemos como Lucas, o autor, quer mostrar que não há qualquer hierarquia entre Pedro e os apóstolos. No verso 37 ele diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Por que é que ele destaca Pedro? Porque era Pedro que estava usando a palavra. A questão é que ele poderia ter dito apenas que aquelas pessoas perguntaram a Pedro, mas ele faz questão de dizer a Pedro e aos demais irmãos, colocando-os todos no mesmo nível, todo o colégio apostólico numa mesma posição. Eles ouviram a palavra, a mensagem do evangelho, o chamado de arrependimento, e agora contritos queriam saber como fazer, o que fazer. E Pedro disse no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o início da vida cristã, o início de uma comunidade cristã. Tudo começa com o arrependimento. Não começa com o batismo nas águas, na infância. Começa com o arrependimento de quem pode ter consciência para reconhecer o seu pecado e se arrepender. Arrependei-vos. É preciso reconhecer o nosso pecado. De outra sorte, estaremos dizendo que a morte de Jesus foi em vão. Se Deus precisou enviar seu próprio Filho, se ninguém mais poderia nos redimir senão Jesus morrendo numa cruz, é porque temos pecado e o nosso pecado é grave. E nós temos que reconhecer isto através do arrependimento. Arrependei-vos e cada um uma responsabilidade individual para o batismo seja batizado. Não tem aqui a história de um pai que traz o filho para o batismo, ou de um padrinho que se responsabiliza, e cada um de vós, é uma decisão individual. Arrependei-vos é a primeira coisa, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo. Há uma seita unicista que diz que nós não devemos batizar com aquela fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim devemos batizar dizendo: eu te batizo em nome de Jesus, com base nesse versículo. Mas Jesus, em Mateus 28, no último capítulo de Mateus, ele ordenou aos pregadores, quando ele disse: ide e pregai, fazei discípulos. Ele ordenou aos pregadores que batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há contradição entre Jesus e Pedro aqui? Nenhuma. Jesus, quando ordenou que assim se batizasse, estava falando aos pregadores, dizendo que eles deveriam pregar, fazer discípulos e batizar com esta fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro não está falando aqui a quem vai batizar, mas a quem vem ser batizado. Ele não está falando sobre como ele irá batizar as pessoas que vão vir, mas como as pessoas virão para serem batizadas. Elas têm que vir confessando o nome de Jesus. Ele a ninguém batizaria se esta pessoa não confessasse publicamente o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O eunuco pergunta a Filipe, lá em Atos 8, que me pede de ser batizado. E Filipe diz ao eunuco: é lícito se crês de todo o coração. E ele confessa: creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim Filipe o batiza. Então Pedro está dizendo: se arrependam e venham em nome de Jesus ser batizados.
Ficaria mais fácil de entender se eu só recolocar a ordem. Em vez de batizado em nome de Jesus, colocar em nome de Jesus serem batizados. Venham arrependidos e com o nome de Jesus na boca. Venham confessando o nome de Jesus, para que eu os possa batizar. Então o batismo é adulto. O batismo é uma responsabilidade e escolha individual. O batismo é para os que se arrependem e confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E essa é uma premissa importante para nós que somos anabatistas. Anabatista quer dizer os que se rebatizam. A igreja romana assim nos designou, porque nós não aceitávamos o batismo de infantes, o batismo por aspersão, mas só reconhecíamos o batismo daquele que estava arrependido e podia confessar conscientemente a sua fé por meio de imersão completa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo aquele que está sendo batizado alguém que confessa publicamente o nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Ele não vai obter a remissão de pecados no batismo, ele vai ser batizado em remissão de pecados. A remissão de pecados vem pelo arrependimento e pelo nome de Jesus. O mesmo Lucas, que escreve o livro de Atos, lá no capítulo 24, ele fala da ressurreição de Cristo e diz que Jesus comissionou os discípulos, dizendo assim, que eles pregassem em todas as nações o arrependimento e a remissão de pecados em seu nome. O que traz o perdão de pecados não é a água do batismo, mas é o arrependimento e o nome de Jesus Cristo confessado como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele está convidando pessoas a se arrependerem e virem confessando o nome de Jesus para, em estado de remissão de pecados, pelo sangue de Cristo, serem batizadas em água. O batismo é, por sua vez, por imersão. A Bíblia diz que João Batista escolheu como lugar para batizar um determinado lugar, porque lá havia muitas águas. Em Romanos 6, Paulo compara o batismo, como também na carta aos Colossenses, ele compara a um sepultamento. Colocar uma pessoa dentro de uma sepultura, por isso uma imersão completa, para representar que um velho homem foi sepultado, morreu com Cristo, e agora emerge um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura, com Deus em Cristo Jesus. E Pedro diz que depois de eles se converterem, serem perdoados de seus pecados, depois de serem batizados em água, eles devem buscar o dom do Espírito Santo. E depois disso, vocês têm uma promessa para receber ainda, que podem buscar o dom do Espírito Santo. O que recebemos hoje, é como se Pedro estivesse dizendo, porque ele diz, esta promessa que nós também tivemos, diz respeito igualmente a vocês, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Portanto, depois do batismo nas águas, não antes, ele está falando, não que não possa receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Cornélio recebeu, mas essa não é a ordem natural. Porque alguém, primeiramente, está em função de sua conversão e quer se comprometer pelo batismo nas águas. E depois ele deve se abrir para a promessa do batismo no Espírito Santo. Só uma demora do batismo nas águas pode levar alguém a ter a bênção de receber com antecipação o batismo no Espírito Santo. O verso 40 diz uma coisa interessante. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aqui diz que Pedro pregava uma mesma mensagem que concluía com essa convocação, salvai-vos dessa geração perversa. Ele pregava esta mesma mensagem com várias outras palavras. Isso quer dizer que ele pregou uma mesma mensagem de várias maneiras, com várias ilustrações diferentes. Ele sabia que estavam ali
em Jerusalém para a festa do Pentecostes pessoas de vários lugares, tanto que, como eu disse, línguas foram entendidas por pessoas de várias regiões diferentes. Então ele usou ilustrações que eram mais compreensíveis a quem era de uma região, ilustrações que eram mais compreensíveis a pessoas que eram de outra região. Note a preocupação com a clareza da mensagem, que ela seja entendida pelos diversos grupos. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia foi escrita para ser entendida, porque os apóstolos que Jesus escolheu, primeiramente, eram homens simples, a maioria deles pescadores. Nós vemos que até Paulo, que era um homem sofisticado, convertido, passou a ser um homem de um trabalho manual, um fabricador de tendas, passou a conviver com pessoas comuns. Se você lê um livro de Buda, de um filósofo, vai engasgar para entender, porque ele vai usar uma linguagem própria, uma linguagem esotérica, abstrata. Mas Jesus, em suas parábolas, comparou as grandezas do reino com o que se poderia conhecer na semeadura e na colheita, no trabalho pastoril, numa festa de casamento, numa relação de trabalho. Ele usou parábolas com várias ilustrações para alcançar diversos públicos, para que quem não entendeu por um caminho pudesse entender pelo outro caminho. Portanto, mais uma vez, a ideia da clareza da palavra de Deus. E note a conclusão da mensagem: salvai-vos dessa geração perversa. Através do arrependimento e da confissão do nome de Jesus, nós não estamos apenas tomando uma decisão individual, nós estamos rompendo com o mundo, porque o mundo antagoniza a Deus, a Cristo, a palavra divina. Ao nos arrependermos, estamos mudando de mente. A palavra arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Um dos erros de tradução da Vulgata é que ela traduzia metanoia por fazer penitência. Mas o arrependimento não é uma coisa que se faz, é uma coisa que nos acontece. É mudar de pensamento, é mudar de perspectiva. Nós temos que deixar a perspectiva do mundo e receber a perspectiva de Deus. Então Pedro está dizendo: vocês vão se separar dessa geração perversa. Vocês vão sair dessa geração perversa e vocês vão entrar em um outro povo, em um outro grupo. A Escritura diz que Moisés, que foi filho da filha de Faraó, quando chegou à idade adulta, fez uma escolha. Escolheu sofrer com o povo de Deus, com os hebreus, até as vantagens das riquezas e dos prazeres do Egito. Note, escolher servir a Deus para Moisés foi escolher um povo, foi deixar um palácio, um status e escolher um povo escravo que estava sendo oprimido, mas que era o povo de Deus. Ninguém pode escolher Jesus sem escolher o seu povo. Ninguém pode ter Jesus por cabeça se não tiver a igreja como corpo. Por isso nós somos contra essa história de desigrejado. A Igreja Católica sempre falou no católico não praticante. Entre nós evangélicos, quem estava longe da igreja era desviado. Agora querem melhorar o nome, é só um desigrejado, e ele ainda se orgulha de sê-lo. Ele desdenha da comunidade e da igreja, se sentindo superior por poder servir a Deus, independente da vida comunitária. Mas, meus amados irmãos, escolher Jesus é escolher o seu povo, é escolher a sua igreja. Então Pedro dizia: salvai-vos desta geração perversa. Note o versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Os que receberam esta palavra com bom coração, receberam com disposição. Eu tenho que me desvincular dessa geração, eu tenho que me arrepender, confessar o nome de Jesus.
Os que receberam de bom grado foram batizados. Se batiza quem recebeu a palavra. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Formou-se uma comunidade. Agregaram-se. Formou-se uma congregação. Uma congregação separada do mundo. Igreja vem do grego eclésia, é fora. Eclésia são os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo, para formar uma comunidade peregrina em direção ao céu, uma comunidade que está fora dessa geração perversa. Jesus disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. O mundo aborreceu a mim, aborrecerá também a vós. Agregaram-se quase 3.000 almas. Nós ingressamos na igreja local, visível, comunitária, através do batismo, é o que diz aqui. E então segue: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é aquela que agora nós temos no Novo Testamento. Esta é a palavra apostólica. Pastor, nós temos apóstolos ainda hoje? Não. No sentido dos 12 apóstolos, não. Foi um grupo bem delimitado. Pedro, na sua precipitação, levou a escolha de Matias, mas ao longo do livro de Atos nós vemos que o escolhido para preencher o lugar de Judas foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios 15, que Jesus apareceu a ele como a um abortivo, como a alguém fora de época. Ou seja, ele era alguém que deveria ter sido um dos 12 no começo, foi fora de época, e ele diz: apareceu por último a mim. Paulo completa os 12 apóstolos. Lá no Apocalipse a Bíblia diz que a cidade santa tem 12 fundamentos que contém o nome dos 12 apóstolos. Não há mais do que estes. Nós não cremos em sucessão apostólica por meio do episcopado, nem cremos nesses apóstolos que aparecem por aí na televisão. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é aquela que está contida no Novo Testamento. Uma igreja apostólica é uma igreja fiel ao Novo Testamento. Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é a pedra angular, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. O fundamento secundário foi nos deixado pelos apóstolos, é o Novo Testamento. Se os apóstolos estão mencionados como o fundamento, irmãos, não está no término, está no começo. Eles existiram naquele tempo para serem órgãos da revelação neotestamentária que agora encontrou registro, que se concluiu no Apocalipse. Por isso que João diz: quem retirar daqui será retirado a parte na árvore da vida. Quem acrescentar aqui serão acrescentados os flagelos. De que se trata deste livro? A Bíblia está concluída. Os apóstolos nos deixaram o fundamento. Uma igreja apostólica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento. Nós temos 2 tipos de reuniões: essa maior e as reuniões menores em grupos familiares. Em ambas, a autoridade regente é a Escritura Sagrada. Nós pensamos às vezes que os nossos grupos familiares são alguma coisa que surgiu inteiramente no Novo Testamento, mas de todo modo, irmãos, os grupos familiares que nós temos no Novo Testamento, a que damos perpetuidade, eles foram preparados na providência divina entre os judeus pela ideia de sinagoga. Os judeus tinham seu templo, onde ocorriam os sacrifícios, o culto com a presença daqueles sacerdotes, mas eles se reuniam em sinagogas mais próximas. As reuniões das sinagogas eram como as nossas reuniões de grupos familiares. Qualquer um
poderia fazer a leitura de um texto, poderia comentá-lo. E o que era lido nas sinagogas? O que era lido nos cultos? A Escritura. Veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, Atos 15, verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que eles liam nas sinagogas? Moisés, o Pentateuco. Mas alguém diz, pastor, mas além do Pentateuco, o Velho Testamento, tem outros livros, dos profetas. Sim, veja aí Atos capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13, versículos de números 14 e 15. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Note, o que era lido era a lei e os profetas. E o que é lido na igreja cristã? A Escritura também. Sendo que agora com o Novo Testamento, quando os evangelistas escreveram os seus evangelhos, os 4 evangelistas, já naquele tempo, esses evangelhos eram lidos nos cultos. Na carta a Timóteo, Paulo cita o evangelho de Lucas, portanto, já escrito e conhecido dos irmãos. Pedro faz alusão às cartas de Paulo, chamando-as de escrituras, porque já estavam sendo lidas nas congregações. Lá na carta aos Colossenses, veja o que a palavra de Deus diz, carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 16. E quando esta epístola, ou seja, aos Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja de Laodiceia. Note como as cartas eram lidas nos cultos. E a que veio de Laodiceia, que era a carta a Éfeso, lede a vós também. Essas cartas transitavam para leitura nas reuniões públicas. A reunião cristã, irmãos, nós podemos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 14, nós temos o seguinte no versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que é a música, tem doutrina. Doutrina é exatamente a Escritura. Tem revelação, que é dentro da própria Escritura, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Em 1 Coríntios 14, 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. A profecia não doutrina, ela é para encorajar, edificar e consolar. É uma palavra dita a um irmão para fortalecer o outro. A revelação é um entendimento que vem da Escritura para a direção da congregação. A ciência é um conhecimento de um fato que por um dom sobrenatural alguém tem, como por exemplo, saber que alguém está enfermo, alguém está endemoniado para que se expulse o demônio. E a doutrina era o ensino, baseada no texto da Escritura, do Velho e do Novo Testamento, na medida em que estava sendo escrito e agora está concluído. O culto cristão, irmãos, era bem simples. Como se vê aqui, não parece uma coisa litúrgica e engessada, mas bem espontâneo. Nós temos lá em Colossenses, capítulo de número 3, verso 16, o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Note, nos cultos a pregação da palavra deve ser primaz, por isso que ele diz, habite ricamente, abundantemente, a palavra de Cristo. Prevaleça a instrução da palavra.
E também vocês admoestem uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,18, continuando no verso seguinte, diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. As orações também estavam. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Jesus disse: se 2 concordarem em oração, meu Pai o fará. Tiago diz: orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados um ao outro, para serdes curados. Portanto, incentiva-se a reconciliação entre os irmãos e a oração conjunta, para que haja a manifestação do poder de Deus para curar. Perseveravam, como diz lá no texto de Atos, para o qual volto agora, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. É a última coisa que eu vou falar, porque é exatamente o tema principal da minha mensagem hoje. No partir do pão e nas orações. O partir do pão, irmãos, era importantíssimo na igreja primitiva. O culto principal da igreja primitiva ocorria aos domingos, conforme em Atos dos Apóstolos. A Bíblia registra que no partir do pão que ocorria era no primeiro dia da semana. 1 aos Coríntios 16 diz que a coleta era feita no primeiro dia da semana, no domingo. Essa parte da ceia nós encontramos lá em Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então eles, em dias de domingo, se reuniam para partir o pão. Note, não se reuniam para comer o pão, não é assim que fala. Se reuniam para partir. Não havia uma hóstia pré-moldada, um pão previamente partido, ou unicamente partido pelos pastores e diáconos. Todos participavam do ato de partir o pão. O pão corria e cada um fracionava, indicando que cada um participava do corpo de Cristo. Paulo diz aos Coríntios: não participamos todos, não partimos todos o mesmo pão, não somos um só corpo, não participamos, não partimos o mesmo pão. A igreja, irmãos, participava da ceia com o pão e com o cálice. Jesus, quando distribuiu o pão, disse: tomai e comei. Mas quando ele distribuiu o cálice, ele já sabia que alguém ia privar o povo do cálice no futuro erradamente. Ele disse: bebei dele todos. Ele acrescentou esta ênfase. Note, nós não partimos o corpo de Cristo, nós partimos o pão, porque não há transubstanciação, mas o pão partido, toda a cerimônia no seu movimento. O pão partido nos lembra o corpo de Jesus, partido por amor de nós na cruz, a sua ingestão, o momento em que nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo pela fé. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E como se organizava, irmãos, a igreja primitiva? Mas note que diz que também perseveravam em oração. A igreja do Senhor é uma comunidade de oração, é um lugar de oração. Nós lemos no livro de Atos, Paulo se reunindo com irmãos para orar, indo numa praia para orar, para buscar a Deus. Nós vemos oração no cenáculo em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 2. Nós vemos Paulo nas suas cartas toda hora dizendo que lembrava dos irmãos em suas orações. Nós o vemos pedindo oração. Nós vemos Tiago dizer: orai uns pelos outros, e Jesus dizer: tudo que vocês concordarem em oração, meu Pai o fará. Quando perguntaram a Jesus como orar, o exemplo que ele deu não foi de uma oração individual, que também é importante, mas de uma oração congregacional. Ele disse: direis assim: Pai nosso. É de uma comunidade que estás no céu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No verso 46 diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vemos aqui a simplicidade, singeleza, simplicidade, com alegria e singeleza de coração. Nós lemos, irmãos, ao longo do Novo Testamento, que a maneira de a igreja organizar-se era por cidades. Havia igreja em cada cidade. Paulo escreve a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Roma. A organização era por cidade. Não havia uma igreja nacional, não havia uma igreja internacional. Havia a igreja em Éfeso, havia a igreja em Corinto. Igreja visível só existia em cidades, dentro da circunscrição de uma cidade. A igreja bíblica era uma por cada cidade. Paulo escreve carta às igrejas, do plural, da Galácia, porque a Galácia era uma região com várias cidades. Mas escreve carta à igreja de Éfeso, porque era uma cidade só. À igreja de Corinto, porque era uma cidade só. Lá no Apocalipse nós temos as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, no plural, da Ásia Menor, uma em cada cidade. Não havia a igreja em uma cidade em posição de superioridade em relação às outras. No livro de Atos nós vemos destaque em 2 igrejas. Primeiro a de Jerusalém, onde tudo começou, onde tudo se organizou. E depois a igreja de Antioquia, porque foi ela que deu início a um trabalho missionário organizado, enviando Paulo e Barnabé. Mas você vê logo a independência. A igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo sem fazer nenhuma consulta à igreja previamente existente em Jerusalém. Eles se reuniram para orar. E na oração o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho comissionado. E eles enviaram estes 2 homens. Interessante que Paulo era apóstolo, mas ele se via também como um membro da igreja de Antioquia. E depois de várias vezes viajar, ele retornava a essa igreja, segundo a Bíblia, para prestar relatório, para contar o que havia acontecido, para prestar contas com ela, não com a igreja de Jerusalém, porque elas eram autônomas. É interessante que depois a igreja em Roma, no processo histórico pós-escrita do Novo Testamento, foi querendo, por razões políticas, por sua posição privilegiada dentro do império, ela foi querendo ganhar primazia sobre as outras. Mas nós não lemos sobre nada disso na Bíblia. Paulo escreve à igreja de Roma, não manda nenhuma saudação para Pedro. Pedro não era o bispo de Roma, embora tenha morrido em Roma. E Paulo escreve, manda abraço para os irmãos, mas nós não vemos ali nenhuma primazia de Roma. Pelo contrário, no livro de Atos, se alguma tem destaque, é a de Jerusalém, onde começou e os apóstolos estavam, e a de Antioquia, que fez a obra missionária. Mas todas aquelas igrejas eram independentes, umas das outras, submetidas apenas à regra de fé e prática, que é a palavra, e ao Senhor Jesus Cristo, cabeça espiritual da igreja. O pastor e bispo de nossas almas, o supremo pastor, como diz nas epístolas. É interessante, meus irmãos, quando nós percebemos isso. Por exemplo, nós chamamos uma situação lá no livro de Atos de concílio, o concílio de Jerusalém. A palavra já está no uso da nossa linguagem, a gente termina falando assim e deixa para lá. Mas é bom entender o que aconteceu em Jerusalém. Não era que aquela igreja tinha primazia sobre as outras. Era que pessoas que eram membros da igreja de Jerusalém tinham descido para perturbar as outras, dizendo às igrejas dentre os gentios que se eles não tivessem os costumes judaicos, não seriam salvos. Então a reunião em Jerusalém foi para decidir a disciplina dessas pessoas. Foi tomar uma providência em relação aos membros de Jerusalém. Portanto, ali não era bem um concílio universal.
era apenas que a reclamação de que pessoas daquela igreja estavam perturbando as outras, e aquela igreja estava se reunindo para resolver o problema de seus membros que estavam indo perturbar as outras congregações. Lá no Apocalipse, nós temos uma coisa interessante. Jesus aparece a João e manda que João escreva 7 cartas para serem endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, e João as escreve. E note como começa cada carta. Apocalipse 2:1 escreve, Jesus dizendo para João: ao anjo da igreja de Éfeso, ao mensageiro da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é o próprio Cristo. Verso 8, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, é o próprio Cristo. E eu poderia seguir aqui carta após carta. Jesus dirige-se diretamente a cada congregação. Ou seja, não há uma carta escrita em nome de Roma para as outras. Jesus lida com cada igreja diretamente, sem a mediação de uma outra que seja superior. Eles mandam uma carta para uma carta para outra, porque cada igreja tinha autonomia na sua circunscrição, e a submissão era diretamente ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Nós lemos que aquelas igrejas tinham um conjunto de líderes chamados de presbíteros. Os diáconos eram responsáveis pela parte social, de assistência aos necessitados, os presbíteros pela pregação da palavra, supervisão. E nós temos o seguinte em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, Atos capítulo de número 20, versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, ou presbíteros da igreja. Note, a igreja de Éfeso tinha presbíteros no plural, um colegiado. Não havia entre eles hierarquia. E o presbítero era o mesmo bispo que era o mesmo pastor, não eram 3 grupos distintos. Veja o que Paulo diz a estes presbíteros no verso 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes, ou seja, pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo chama os presbíteros de bispos e de pastores. Lá na carta a Tito, nós temos o seguinte, carta a Tito, capítulo de número 1, versos 5 e 6, diz assim, por esta causa te deixei em Creta. Note, Paulo diz que deixou Tito em Creta, uma cidade, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, ó, a independência de cada uma, e estabelecesses presbíteros. Havia um presbitério, um conjunto de presbíteros em cada congregação, como já te mandei. Aí ele segue, ó, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes, porque é necessário que o bispo, ó, ele está chamando o presbítero de bispo, seja repreensível como mordomo da casa de Deus, e segue. Nós vemos na carta aos Filipenses o seguinte, carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Note, ele não fala em presbíteros aqui, porque os bispos são os presbíteros. A igreja tem bispos ou presbíteros e diáconos. Naquele tempo, irmãos, como até hoje os anabatistas o fazem, quando há uma igreja bíblica numa cidade, nós não fundamos outra. Nós apoiamos aquela que existe. Nós vamos aonde não tem uma igreja bíblica ainda, mas nós entendemos que deve haver uma igreja bíblica em cada cidade. Por isso Paulo disse o seguinte, veja aí Romanos, capítulo de número 15, verso 20. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E nós vemos lá em 2 aos Coríntios,
capítulo de número 10, o seguinte, a partir do verso 13: porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Onde não existe uma igreja anabatista fiel, nós iremos. Onde existe, nós a reconheceremos. E se descobrirmos amanhã que existia uma mais antiga do que nós, a ela nos uniremos. Porque era uma igreja bíblica em cada região, em cada cidade. Meus irmãos, Jerônimo reconheceu, o chamado São Jerônimo, que a igreja primitiva não fazia diferença entre presbítero e bispo, que as igrejas se organizavam por cidades e que tinham apenas um presbitério. E ele dizia, eu não sei como, mas em algum momento isso mudou. O que mudou não foi um desenvolvimento, um aprimoramento, foi uma apostasia. Mas cristãos bíblicos sempre existiram. A igreja bíblica sempre existirá. Deus nunca deixará uma geração sem testemunhas. No século II, Novácio, que foi um dos primeiros a escrever sobre a Trindade, assim como Tertuliano, foi um homem bíblico, e os que estavam com ele foram chamados pela maior parte da cristandade morna de novacianos, mas eles eram a continuação veraz da apostolicidade. Estava ali também nos séculos 2 e 3 os montanistas. Tertuliano, pai da igreja, um grande apologeta, tornou-se um montanista. As mártires Perpétua e Felicidade eram montanistas. Irineu de Leão mostrou, ele, um pai da igreja, admiração pelos montanistas. Eram os verdadeiramente continuadores do legado apostólico. Quando a igreja se constantinizou no século IV, os donatistas na África eram os melhores representantes da igreja bíblica e apostólica. Agostinho, por mais que tenha méritos, pediu perseguição sobre eles, para a vergonha da sua história e do seu currículo. Mas no seu livro A Doutrina Cristã disse que os melhores princípios de interpretação da Bíblia havia encontrado entre eles. Nos princípios da Idade Média nós temos os paulicianos, como eu disse, sobre os quais eu li hoje. No século VII, século VIII, século IX, estavam ali os paulicianos, cresceram para o lado da Bulgária, cresceram por várias regiões. No Império Oriental, alguns imperadores gostavam deles, como um imperador chamado Leão, uma chamada Teodora os perseguiu. Mas eles, irmãos, eram os verdadeiros discípulos de Cristo. Para não serem encontrados, eles mudavam os nomes e assumiu nomes bíblicos. Tinha um chamado Constantino, nada a ver com o imperador, que se chamou de Silvano, que era Silas, o companheiro de Paulo. Este homem, irmão, tornou-se um grande pregador, saiu levando a mensagem por vários lugares. Incomodou os poderosos que enviaram lá um homem chamado Simeão para resolver o problema. E Simeão constrangeu os discípulos de Constantino, que agora se apelidava Silvano, e ele disse, arremessem pedras nele ou vocês vão sofrer as consequências. Eles chegaram a pegar nas pedras, mas soltaram. E por incrível que pareça, um filho adotivo dele, que ele tinha abrigado em sua casa, arremessou a pedra, o matou e foi recompensado com riquezas. E Simeão, que foi para resolver o problema, quando voltou para sua casa, ficou tão perturbado, que ele disse, eu quero conhecer melhor este povo, que eu fui lá para destruir. E ele foi evangelizado e se converteu.
mudou o nome para Tito e passou a ser um outro pregador, que mais tarde foi morto também. E meus amados irmãos, estes homens foram pregadores intrépidos. Restou um livro aos fragmentos dessa época, que eles escreveram, chamado A Chave da Verdade. O livro fala lá que só há batismo com arrependimento de pecados e confissão pública do nome de Jesus e comprometimento com a sã doutrina. O livro fala contra as relíquias, o culto aos santos. Note, irmão, século VII, século VIII, defende a exclusiva mediação de Cristo. E o livro lá tem um breve relato de como eles ordenavam os pastores. Na ordenação era perguntado aos pastores: você está pronto para beber o cálice de Jesus e ser batizado com o batismo com que ele foi batizado? Foi o que Jesus disse a Tiago e João, quando eles pediram lugares privilegiados à sua direita e esquerda. Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo, vocês podem ser batizados no batismo com que eu serei batizado, referindo-se ao seu sofrimento. E era perguntado isso aos que iam ser ordenados, e diz lá que eles respondiam: nós estamos prontos para os açoites, para as perseguições, para as tribulações, até a nossa morte. Meus irmãos, aqueles homens morriam heroicamente por sua fé, num curto espaço de tempo. 100.000 deles foram mortos por perseguição da igreja majoritária. Foram massacrados, mas não voltavam atrás. Vazavam os olhos deles para que ficassem cegos. Os seus perseguidores diziam: porque vocês não têm visão espiritual, não merecem ver as coisas sensíveis, e furavam seus olhos, marcavam eles com ferro em brasa. Mas o movimento cresceu. Deles vieram os bogomilos. Nós tivemos, irmãos, ao longo da Idade Média, inúmeros grupos destes sustentando a verdade: os albigenses evangélicos, os valdenses. Quando houve a reforma protestante, Lutero estava fazendo a reforma ali na Alemanha, Calvino estava lá na França, depois foi para Genebra, Ulrico Zwinglio estava lá em Zurique, coisas bem regionalizadas. Mas na hora apareceram anabatistas em todos os lugares ao mesmo tempo. Os historiadores diziam: não dava para eles terem surgido com a mesma doutrina em todo lugar ao mesmo tempo. Eram aqueles grupos perseguidos que estavam ocultos nas florestas, nos vales, mas na hora que viram a reforma se encorajaram e se apresentaram e começaram a se manifestar, igrejas em todos os lugares. Desde os apóstolos, irmãos, o nosso povo está aí fazendo um rastro de sangue, mas sem retroceder na fé. A última coisa de que eu queria vos falar era a comunhão. Diz que eles perseveravam na comunhão. Um povo que é perseguido, um povo que sofre, só sobrevive, irmão, se for coeso. Se for coeso. Por isso que nós temos tanta preocupação com a unidade doutrinária. Por isso que nós temos tanta preocupação em não fazer concessão. Porque se nós formos fracos na nossa unidade interna, uma perseguição irá nos desfazer como um sopro. Mas se nós formos um só coração e uma só alma, como a igreja primitiva, se nós nos levantarmos, como diz a Bíblia sobre Israel nas suas batalhas, como um só homem, então nós venceremos. É preciso que haja unidade doutrinária. Unidade doutrinária. Nós vemos aí a importância, irmãos, da disciplina. Não aceitar como membro quem não estiver convicto da sã doutrina. Hoje em dia tem igrejas aí mendigando membros, lhes oferecendo cargos e facilitações, afrouxando a moralidade, fazendo o culto ao gosto do cliente. Mas nós não. Aqui só vai entrar quem tiver convicção, quem quiser pagar o preço. Se quiser ir embora, é bem facinho. Ninguém vai segurar para ficar, embora nós queremos que todos fiquem. Mas para entrar, tem que crer como nós.
porque quando a perseguição vier, as nossas convicções têm que ser convicções que valem a pena. Eu vejo hoje, irmãos, igrejas que estão abrindo as portas para o erro, pastores que estão fechando os olhos para o que está acontecendo. Eu tenho pregado em muitas igrejas, e eu vejo muitos pastores dizendo: pastor Glauco, aqui tem muita gente com ideologias que aprenderam na faculdade, que não são consentâneas com as nossas convicções. Eu estive numa igreja agora, onde estiveram presentes vários pastores. Quando eu terminei, o pastor chegou para mim, eu havia falado sobre o cristão e a cultura, ele disse: pastor, vou lhe fazer uma pergunta aqui pessoalmente. O pastor que organizou o evento disse: por que você não perguntou publicamente? Ele disse: porque é constrangedor. Na minha igreja, 70% das pessoas estão envolvidas com essas ideologias de esquerda, festejando vitórias dessas ideologias anticristãs, se politizando do lado errado, inclusive muitos dos nossos pastores. Meus irmãos, se não houver uma resolução desse problema, amanhã a igreja não será um lugar de comunhão, mas de traição. Porque quando a perseguição chegar, estes que estão comungando com o erro vão ser os delatores. Jesus nos advertiu sobre isso, lá em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Em Mateus, nós encontramos também lá pelo capítulo de número 10, versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Igrejas que estão afrouxando e mantendo traidores do evangelho no seu meio. Como eu disse, quando houver a perseguição, eles vão ser como o filho adotivo de Constantino, que se chamou Silvano. Eles vão ser como Vivian Helbley, que entregou os anabatistas, tendo ele estado no meio deles na época de Michael Sartre, para que fossem massacrados. Por isso, irmãos, deve haver unidade no pensar, um só coração e uma só alma, um só pensamento, uma só doutrina, e perseveravam, quer dizer, insistiam na doutrina dos apóstolos. Mas essa unidade não deve ser só de pensamento, deve ser também de sentimento. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nós temos que ser um só coração, nós temos que sentir a mesma coisa, irmãos, uma comunhão de sentimentos. Eu li uma vez um livro que o autor dizia uma coisa interessante. Ele dizia: as confissões de fé que os protestantes fizeram no século XVI era a confissão de fé deles. Eles estavam testificando em documentos da experiência que tiveram. Numa segunda geração, porém, admite-se como membro da igreja quem dá assentimento àquelas confissões, mas esses estão apenas concordando, eles não passaram por aquela experiência. É preciso que você não apenas concorde com a confissão de fé, é preciso que você tenha essa confissão de fé como sua. É preciso que ela esteja no seu coração. É preciso que ela represente aquilo para o que você quer pagar um preço muito alto. Meus amados irmãos, eu vejo tanta coisa acontecendo no mundo hoje. Eu vejo prosperando aí ideologias malignas. Eu vejo escolas recrutando jovens para a sodomia e a imoralidade.
Eu vejo uma nuvem tenebrosa que ataca os valores cristãos. Isso me angustia profundamente. Isso me leva às lágrimas em oração. Isso me leva a investir todas as forças para refutar isso daí. Mas eu confesso, eu fico espantado quando eu vejo um crente que isso não afeta em nada, que isso não angustia. O que me angustia não angustia a ele. O que não me deixa dormir de noite não aflige de modo nenhum. Eu não posso concordar com ele em oração, nos sentimentos, porque aquilo que eu estou levando em lágrimas e gemidos a Deus em oração, não é algo pelo que ele geme. Ele pode dizer que concorda comigo na cabeça, mas o seu coração não sofre como o meu. Nós não derramamos a alma diante de Deus em oração pelos mesmos motivos. É importante, irmãos, que nós tenhamos o mesmo coração, sintamos a mesma coisa. O pecado tem que afligir você. O pecado tem que incomodar você. Tem gente que não está crescendo espiritualmente, porque nem o pecado de fora incomoda ele. Imagine o pecado que está na vida dele. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Salmos, Salmo 119, o seguinte, no versículo de número 136, rios, diz o salmista, de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. O salmista diz, rios de água correm nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Lá na segunda epístola de Pedro, irmãos, lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versos 7 e 8, a Bíblia fala sobre Ló em Sodoma e Gomorra e diz assim, e Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Note, ele estava enfadado de ver as coisas ruins de Sodoma, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Paulo disse, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Paulo diz em 2 Coríntios 11, eu tenho zelo por vós, zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo escreve aos Gálatas e diz, irmãos, por vocês eu sinto dores de parto, até que Jesus Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, eu quero ver aqueles que choram por aquilo que eu estou chorando. Lá em Romanos 12 diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Comunhão não é apenas estar na mesma igreja, no mesmo lugar, confessar a mesma fé, é se alegrar com o que o outro se alegra, é chorar com o que o outro chora. E o nosso chorar e o nosso alegrar tem que ser regido pela palavra de Deus. Veja o que a Escritura diz, lá no livro de Esdras, é um momento de arrependimento da nação. Esdras 9, 3 e 4 diz assim, e ouvindo eu tal coisa, ele ouviu sobre os pecados do povo, da nação, como a nação estava desviada. Note qual foi a reação dele, e ouvindo eu tal coisa, que a nação estava naqueles pecados, rasguei as minhas vestes, e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Que coisa, irmãos. Quando ele soube que o povo de Israel estava se misturando com nações estrangeiras nas suas práticas, nos seus relacionamentos, ele disse, quando eu ouvi, eu rasguei a minha veste, a indignação, e o meu manto, eu arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei atônito. O glorioso, irmãos, é o versículo 4. Eu não me incomodo de rasgar os cabelos da cabeça, a barba, a roupa e cair atônico. Se seguir a isso o versículo 4, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde,
ajuntaram-se a ele aqueles que tremiam da palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou angustiado porque eu quero ver conversões. Eu estou gemendo porque eu quero ver pessoas sendo salvas e libertadas. Eu quero ver enfermos sendo curados. Eu quero ver uma igreja fervorosa. Eu quero que nós sejamos uma comunidade profética para confrontar os males. A minha angústia é levada diante de Deus como as do salmista. E levada diante de Deus, ela se converte em energia e força. Vá gemer diante do seu irmão, que você volta pior do que quando foi. Mas vá gemer diante de Deus, que você volta fortalecido. Eu vim terça-feira aqui para o culto de oração, eu chorei e gemi. Quando terminei, eu olhei para minha esposa e disse: eu estava precisando disso. Eu estava precisando dizer para Deus, eu estava precisando chorar diante de Deus. Os salmos de Davi são uma maravilha. Ele começa gemendo, às vezes até brigando com Deus, murmurando, reclamando, e termina louvando. Aleluia! Nós nos ajoelhamos pequenos e nos levantamos gigantes. Eu quero uma igreja que possa orar comigo, cujo coração sangre igual ao meu, que chore pelo que eu choro, que se alegre pelo que eu me alegro, que curve os seus joelhos e deixe uma poça de lágrimas, mas que nos levantemos em regozijo, conjuntamente diante de Deus. Perseguições virão, irmãos, o cerco está apertando, o caminho está estreitando. Eu digo como Gideão: os tímidos, se quiserem, podem ir embora, mas fiquem aqui os corajosos, porque nós vamos marchar contra o Mar Vermelho, porque nós vamos entrar na cova dos leões, e eles vão fechar a boca, porque nós vamos entrar na fornalha de fogo. Se o Senhor nos livrar, amém. Se não nos livrar, nós não nos dobraremos diante deste mundo. É hora, irmãos, de surgir um povo coeso, um povo unido, um povo de comunhão, um povo anabatista. Olhe para trás e veja o sangue derramado. Olhe para frente e veja a glória. Honre o sangue que foi derramado e deseje a glória que vai brilhar por toda a eternidade. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Aplica aos nossos corações. Aviva, Senhor, aqui pessoas, ó Pai, que precisam se reconciliar com o Senhor, colocar sua vida no altar diante de Deus. Pessoas, ó Pai, que estão frias, que precisam, meu Deus, ter um coração aquecido. Ó meu Deus, traz de volta, Senhor, que haja aqui hoje uma renovação do concerto contigo, em nome de Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, diz: pastor, eu preciso hoje renovar o meu concerto com Deus. Eu estou longe, eu não estou no centro da batalha, mas eu quero estar lá. Eu quero estar lá onde a batalha está acesa. Se você precisa hoje reordenar o seu caminho, o seu coração, meu irmão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se houver alguém que não é crente, pode vir aceitar Jesus. Se tiver alguém desviado, pode se reconciliar. E você, crente, você está na igreja, mas você diz: pastor, meu coração está distraído com outras coisas. Eu quero colocar a minha vida na direção certa. Saia de onde você estiver, vem aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos que são humildes. Consagre a sua vida a Deus, coloque-a diante do Senhor nessa noite.
Aleluia. Nós temos que ser um, irmão. Sair de hoje desse lugar como um. Por isso você precisa vir. Venha. Venha, deixe o Senhor fazer a obra do seu coração. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, viva, eficaz e poderosa. Ó Deus, eu te louvo por aqueles, ó Deus, que humildes, meu Pai, se colocam diante de ti para buscar graça, meu Deus. Ó meu Pai, porque é ao humilde que o Senhor dá graça, é ao que treme da sua palavra que o Senhor renova. Olha para os que estão aqui, Senhor, buscando, meu Deus, em Ti uma renovação, buscando em Ti, meu Deus, a concentração de motivos na direção certa. Que o Senhor, meu Pai, possa, Senhor, apagar toda transgressão, toda omissão, toda negligência, meu Deus, confessada e deixada. Que o Senhor receba cada oferta de consagração de vida. Que Teu Espírito Santo comece uma obra. Que esta igreja, meu Deus, seja a coluna do Deus vivo, bastião da verdade, voz profética. Que sejamos um, Senhor, sob a Tua palavra e na plenitude do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Amém. Amanhã, irmãos, às 19h30, né, pastor? 19h30, nós teremos a segunda conferência na Batista. Não venha, não faça escolha, não. Eu venho esse dia e não venho aquele dia. Venha para todos os dias. Faça um esforço econômico para nós estarmos juntos, irmãos, porque Deus vai falar uma coisa diferente em cada dia para nós sermos uma unidade em Cristo.